Lucas 17, de 7 a 10, a Tua palavra para ser ministrada às nossas vidas, Senhor. Fala conosco, nos direciona, nos ensina, conduz as nossas vidas, neutraliza, ó Deus, todo o impedimento agora para compreender os Teus desígnios e que possamos estar esclarecidos daquilo que o Senhor quer para esses dias. Não nos deixa ficar fora dos Teus propósitos para esses dias, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Lucas 17, de 7 a 10, diz assim: Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: Vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Assim também, ou melhor, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que eu for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Glória a Deus por essa palavra. Lucas registra aí nesse capítulo 17 algumas lições importantes que Jesus estava ensinando, principalmente para os seus discípulos, e dentro desse ensinamento tinha e tem princípios importantíssimos para a vida cristã, e a gente pode ver nesse capítulo 17, no versículo de 1 a 6, ele vai trabalhar com perdão, e aí depois dos versículos 11 a 19, ele vai trabalhar com gratidão. Dos versículos 20 a 37, ele vai trabalhar com prontidão. Porém, do 7 ao 10, que é esse que a gente vai trabalhar hoje, meditar, refletir, estudar um pouco, é sobre fidelidade. Então, nessa passagem, Jesus ele vai contrabalançar as lições de fé que estão escritas no versículo 5 e 6, com a própria fidelidade. Ele vai colocar um contrabalanço falando sobre essa fidelidade em cima daquilo que ele já vinha ministrando sobre a fé. Preste atenção no versículo 5 e 6, que está falando sobre isso. Os apóstolos pedem para aumentar a fé, e aí no versículo de número 6, ele diz: se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda. E é lógico que dos versículos 7 a 10, ele trabalhando com essa fidelidade, ele vai fazer essa balança equilibrada desses assuntos que estão inerentes nesse capítulo 17, descrito pelo discípulo Lucas. E aí eu quero lembrar para você que fé é a coragem de acreditar, sem nenhuma desconfiança, em algo que nos foi prometido. Então, fé é a coragem de acreditar, sem nenhuma desconfiança daquilo que nos foi prometido, porém ainda não vemos, mas esperamos, baseados na fidelidade da palavra de Deus que nos foi dada. Então Deus liberou uma palavra para mim e para você, Ele está liberando uma palavra através das Escrituras Sagradas, e nós cremos, confiamos, acreditamos, temos convicção, sem desconfiar, hora nenhuma, daquilo que Deus falou, prometeu e vai cumprir, apesar de nós não enxergarmos nada por agora. Então vamos esperar com essa convicção, baseado nessa fidelidade da palavra de Deus. Amém? E por que Jesus está falando sobre isso? Porque havia ali um perigo para aqueles discípulos, no caso os apóstolos, que era ficar empolgado
com todos os feitos grandiosos de Deus, e o que Jesus estava operando de sinais, maravilhas, prodígios e milagres, e todos esses feitos grandiosos pôde e empolgou tamanho os discípulos a ponto deles esquecerem das responsabilidades diárias. Estavam vivendo no oba-oba. Aí Jesus teve que dar uma parada, uma frenagem, para poder ensinar a eles algumas coisas importantes que vão servir também para nós como igreja e como os discípulos dele nos dias de hoje. Então a fé, ela vai precisar redundar em fidelidade para realizarmos a obra de Deus. A gente estava trabalhando, e a gente ainda está trabalhando com os dons espirituais, e é lógico que nesse trabalhar de Deus nas nossas vidas, com o derramamento dos dons espirituais, alinhando os ministérios, vamos precisar entender, saber e aprender sobre fidelidade, para que quando a gente esteja no exercício daquilo que Deus tem derramado de graça sobre nós, possamos desempenhar com excelência para a glória e louvor do nome dele. Então nada melhor do que o título da ministração ser fidelidade, para que a gente então junte os estudos que estão sendo dados e vão continuar nessas quartas-feiras com aquilo que Deus diz assim: vamos dar uma parada aqui para a gente poder alinhar o que está precisando para esse tempo, amém? Então é importante a gente ter fé para realizar as tarefas, as coisas difíceis e quem sabe até as impossíveis, no nome de Jesus. Mas é muito mais essencial termos fé para que as coisas corriqueiras do dia a dia possamos também desempenhar. Porque tudo aquilo que não provém da fé é pecado. E aí a gente fica esperando algum sinal grandioso de Deus, e quando Ele faz isso, a gente parece que se perde um pouco e fica admirado, fica na expectativa de ver grandes coisas, esquecendo do nosso dia a dia, de coisas simples e pequenas que Deus está atuando, fazendo e operando para a glória dEle, inclusive através das nossas vidas. O maior milagre Ele já fez, que foi nos salvar e dar continuidade nesse processo no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no lidar com as pessoas, no processo de comunicação e relacionamento, dentro e fora da igreja, nos ambientes que a gente estiver. Daí Jesus, Ele direciona a gente para prestar atenção sobre isso, que a fé, ela também está nas tarefas rotineiras, amém? Então vamos lembrar de algo importante. Toda vez que temos um privilégio de algo, e somos privilegiados por estar com Deus, andando com Ele, vivendo com Ele, desfrutando da presença e da companhia dEle todos os momentos. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Então é um privilégio para mim e para você, para cada um de nós que acredita e o recebeu como verdadeiro e único, suficiente Senhor e Salvador. É um privilégio podermos estar e viver aliançado com esse Deus maravilhoso. Só que todo privilégio vai também requerer responsabilidade. Então Deus não nos vai dar nada sem um equilíbrio entre privilégio e responsabilidade. Se é um privilégio para você, para mim, andarmos na presença dEle, foi para onde você é aqui, ó. Se é um privilégio de Deus para nós andarmos na presença de Deus, imagine as nossas responsabilidades por isso. Aí já conta testemunho, as palavras que a gente vai falar para as pessoas, como vamos conhecer como filhos de Deus, o que a gente está ministrando na vida das outras pessoas, inclusive a respeito dos ministérios. Será que exercer o ministério é simplesmente porque recebeu
uma oração, porque o óleo desceu na cabeça, porque alguém disse que deveria ser algo, mas se é um chamado, então precisamos nos alinhar com a palavra de Deus, amém? E Deus, ele é criterioso e ele explica como é que deve ser o perfil de cada ministério e como é o desempenho de cada dom espiritual dentro e fora da igreja. Amém? E é isso que a gente vai dar continuidade para frente. Por isso que todo privilégio é um equilíbrio. Que privilégio, eu falo em línguas estranhas e eu consigo ficar edificado em oração com Deus, está certo, mas agora tem uma responsabilidade. Eu não sair cantando em línguas, pregando em línguas e falando em línguas para que ninguém entenda nada. Paulo diz: o que adianta você falar 1000 palavras, ou melhor, uma palavra em língua que ninguém entende nada? É melhor você falar alguma coisa que as pessoas entendam, parafraseando Paulo. Porque as línguas estranhas são para nós que somos cristãos, crentes em Jesus Cristo. Que é a manifestação da glória de Deus através desse dom, para aquele que é crente vai testificar, mas para o outro que não é. Imagine você viajar para um país ou receber a visita de alguém que fala uma outra língua que você não tem conhecimento nenhum, uma língua bem difícil. Você não entende nada do que está falando. Então a língua dos anjos é a mesma coisa. Paulo ensina como deve ser esse comportamento. Amém? Então as pessoas confundem inclusive o dom da profecia. Acham que profecia é falar mistérios ocultos de revelação para os outros. A profecia é o ensino da palavra que já está escrita. Então, se é profeta, prega arrependimento que já está escrito. Amém? Então, essa confusão de dons espirituais, Jesus já tinha percebido, e a gente fazendo essa conexão com aquilo que Deus está ministrando para nós nesses dias, como igreja do Senhor, como ministério, resgatar e restaurar, Ele está dizendo para mim e para você: olha, tem que ter equilíbrio. Estou dando privilégio, sim, mas tem responsabilidades. Amém? Não esqueçam disso. Então, nessa história que a gente leu aí nesses versículos, a gente vai perceber que tem um servo aqui que trabalhava bastante em vários aspectos. Ele cultivava a lavoura, ele cuidava do rebanho, preparava alimentos. Está escrito isso, você pode perceber ali novamente, passando rapidamente seus olhos por esses versículos. E apesar de não ser comum, né, apenas ter um servo naquela cultura, Jesus descreve uma situação impensável para aquela época. Jesus então vai descrever algo que ninguém nem parava para pensar, porque eles não tinham apenas um servo, ainda que a família fosse com poucas condições financeiras. Porque lembre-se que esse servo aqui também era escravos e tinha alguns que não recebiam nada mesmo. Então dificilmente você encontrar uma família com apenas um escravo. Jesus aí coloca então uma situação inusitada, uma situação impensável, que seria o Senhor servindo ao servo. Meu Deus, ninguém nem parava para imaginar isso. De alguém que é Senhor, deixando tudo e servindo seus funcionários, servindo os escravos. Então Jesus vai apresentar essa história para que todos imaginassem uma situação que seria impossível de acontecer. Ele faz um freio e faz com que as pessoas reflitam sobre isso. Será que é possível você que tem algum funcionário, algum empregado, alguma empregada, parar tudo e a partir de agora você ser aquele que vai servir o funcionário, empregado, empregada, vai fazer com que o trabalho dele ou dela seja seu, ou
E você ainda vai fazer de tudo para que ele seja privilegiado. Pare aí para pensar. Imagine naquela época que não se tinha nem empregado remunerado, como é hoje, de carteira assinada, etc., de concurso. Então foi um baque quando ele começou a falar sobre isso. Só que Jesus já havia falado dessas coisas, que o Senhor ia servir os servos, se esses servos fossem fiéis. Lucas 12, volte aí para você ver que Jesus já tinha falado. Lucas capítulo 12, 35 a 38. A Bíblia é riquíssima, nós aprendemos cada vez mais com o nosso Deus. Estejam prontos para servir. Não fica na pompa para ser servido. Aqui no reino de Deus as coisas são diferentes. Você que está querendo ser candidato a alguma coisa nesse ano, entenda que a sua função agora é de servir toda a comunidade, toda a população. Você não está indo para a política para os outros te servirem. Já recebeu esse recado aí? Só que o ser humano quer o quê? Ser servido. Mas não é isso que está ensinando. Não estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Oh glória! Jesus, ele vai servir a igreja como ele já continua servindo. No reino de Deus, quem quer ser o maior, diminua e se humilhe. No reino de Deus as coisas aqui são diferentes. Nesse mundo, possa ser que tenha muitas pessoas querendo ter muitas condições de ostentar poderes para poder ser servido. Mas no reino de Deus, quem quer ser o maior que seja. Então imagine que Deus está derramando os dons espirituais é para você servir ao corpo. Deus começa a derramar uma graça para te alinhar com o chamado ministerial, para que você possa servir, para que eu também possa exercer o serviço. Então, Jesus ele vem para servir. E mesmo ele sendo Senhor de tudo, permaneceu no meio deles como servo. Para você não ter dúvida disso, vai em Lucas 22, no versículo 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Esse é o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso líder. Se eu e você dissemos que somos cristãos, vamos precisar aprender com o nosso líder. Precisamos servir. Que maravilha esse ensinamento. Aí muitos não vão suportar. Cheguei, estou cheio de talento, cheio de habilidade, cheio de competências, estudei tanto. Não foi para isso não. Aqui
na igreja do Senhor, a maior autoridade é Jesus. Seja presidente, senador, governador, chegou, senta para ouvir a voz de Deus. Tem privilégio de vir na frente, não. Aliás, se escolher um lugar na frente, possa ser que a gente convide para sentar lá atrás, porque o princípio é senta atrás, quem sabe sobra um lugar na frente e você vem. Agora é claro que a gente vai respeitar e vai honrar a autoridade instituída por Deus, inclusive a igreja vai se levantar para orar, porque isso é mandamento. Amém? Glórias a Deus. Todos têm que servir e tem lugar para todo mundo servir. Então a gente percebe que essa história vai enfatizar a fidelidade junto com esse dever. Qualquer exigência que venha vir e qualquer argumentação surge do menor para o maior. O maior, que é Jesus, já ensinou como deve ser, então a partir de agora o menor está reportado ao maior. Se tudo que a gente vai fazer tem que se lembrar que Cristo fez isso por nós, e então a gente vai servir, não porque é uma ordem obrigatória, mas porque estamos aprendendo com o nosso Deus. Então perceba que nessa questão de serviço, a fidelidade de obedecer às ordens do Senhor, ainda que esse Senhor que está sendo relatado aqui não recompensa, ele não agradece, hora nenhuma você vê versículo nenhum dizendo nada sobre isso, e perceba que Lucas é detalhista. A gente não vê esse Senhor aqui agradecendo ao servo. A gente não vê ele recompensando em nada. Então, quanto mais olhamos agora para nós como discípulos e para esse contexto, a gente vai perceber que ao servirmos ao Senhor, que é amoroso, sabe o que vai acontecer quando nós servimos esse Deus amoroso na pessoa de Cristo Jesus? O que acontece? Ele retribui, ele recompensa, ele abençoa. Ainda que a gente não queira que ele faça isso, a bondade dele vai refletir em bênçãos para as nossas vidas. Esse é o Deus no qual servimos e está se apresentando em termos de fidelidade para mim e para você. Ele recompensa as pessoas fartamente e é um Deus abençoador. Ainda que a história não era nem para o servo requerer nada e o Senhor nem falar mais nada. Mas nosso Deus, Ele nos ensina como deve fazer, serviu para que nós pudéssemos aprender e ainda nos presenteia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, nessa história aqui, através desse contexto, a gente percebe algo interessante. Algo muito interessante. Que a fidelidade no dever de cumprir algo teria que acontecer. E não teria obrigação nenhuma do Senhor dar nada de troca, dar nenhum retorno. Aliás, o Senhor não ia dizer nem muito obrigado. A história é essa. Estão entendendo o que Jesus está falando? Porque a gente percebe que muitas pessoas entram na igreja e elas vêm atrás de alguma coisa, de benefícios. Elas atrapalham instituição religiosa com associação ou organização de sociedade civil, antiga UNE. Não porque
a igreja não deva fazer obras sociais e trabalhar no social. Isso é dever da igreja. Mas a associação se difere de instituição religiosa. Amém? E aí muitos vêm buscar benefícios, vêm buscar coisas. A igreja não é lugar de buscar nada, é lugar de entregar tudo e não receber nenhum agradecimento de Deus. Esse é o contexto. Deus não vai dizer obrigado. É forte essa palavra. Só que Ele vai começar a se apresentar agora para mim e para você como um Deus amoroso, que não nos trata como deveríamos. E aí é a graça maravilhosa, envolvente desse Deus que nós servimos na pessoa de Cristo Jesus. Tanto é que no versículo de número 10, na parte B, está escrito: somos servos inúteis. Tem uma palavra aí, inúteis, que ela no grego vai significar desnecessário, dispensável. Se a gente está achando que é alguma coisa e que sem a gente não vai funcionar, ele está dizendo que dispenso você, te demito sem nada e não quero você para nada. Você é desnecessário. Ah, Deus, só restou eu dentro dos profetas. Eu tenho mais 7 mil. Não é 7 mil ali que ele estava falando, é o número perfeito de Deus, vezes os 100 da multiplicação da semeadura, vezes 10, quer dizer, inúmeras pessoas, uma quantidade ilimitada de pessoas que Deus poderia converter para substituir Elias. Aí Elias caiu na real. Eita, eu não sou esse cara todo, não. Então o que a gente aprende? Não quer fazer, não? Tem mais 7 mil. Não vai executar aquilo que Deus não? Vai perder o tempo da visitação dele, porque o propósito dele ele vai cumprir. Feliz, cada um de nós, somos privilegiados quando a gente está alinhado com o propósito e a gente vai ter agora o privilégio abençoado de servir a Ele e receber recompensas, bênçãos, mesmo que Ele não tenha a obrigação de nos dar. Então inverte a situação. Ei, igreja, já existe um Senhor. Nós não somos senhores de ninguém. Já existe esse Senhor no cristianismo e Ele se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na realidade, a gente vai perceber que o servo era de suma importância para aquele Senhor, pois cuidava de todas as coisas. Se a gente for olhar agora, em uma outra perspectiva, a gente percebe que esse servo aqui, se ele não tivesse, estava bem atrapalhado, numa dificuldade terrível. Ainda que só fosse um para fazer todas essas coisas, imagine se ele não tivesse, ele não ia dar conta. Então a gente percebe a utilidade desse servo com um outro olhar agora, de um outro lado da moeda, se assim a gente pode dizer, de uma outra perspectiva. Contudo, a melhor declaração entendida é: meu Senhor não me deve nada além daquilo que Ele já me dá e tem me dado. Deus não deve nada para ninguém. Mas Deus, estou precisando disso, daquilo, faz a lista no final do ano de oração pedinte dos benefícios
materiais, leva para o monte para queimar e ainda diz que Deus cheira esse incenso. Aonde? Que eu não sei. Achando que o sacrifício de tolo de escrever uma lista de pedidos. Aliás, agora não, a gente vai precisar botar nos muros das lamentações em Israel. E a gente vai fazer uma viagem terrível de desgastante. Porque senão. E aí está cheio de papel lá no muro. Te enganaram e te roubaram. Os mercenários não estão fácil não, viu? Sai daí, ainda dá tempo. Vai para a igreja verdadeira. Um circuito frenético de mentiras e enganos. Se você não fizer nada, Deus vai te abençoar. E se você fizer, Ele vai te projetar para a dimensão espiritual que Ele sonhou quando te criou. Amém? Como é que a gente sabe se não fizer nada, Deus vai nos abençoar? Só de você estar respirando, já é a dádiva da vida. Amém? Só de você ter consciência que não está no inferno, oh glória! Só de você estar vestido e alimentado e poder ter sido deslocado para a igreja hoje, já é uma bênção a mais daquilo que você pode pensar, imaginar. E eu também. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso, nós Te amamos muito. Nos perdoa por quantas vezes erramos nisso e pensamos diferente. O Senhor é o nosso Senhor e nós somos servos de Ti. E aí Ele nos torna irmãos, amigos mais chegados do que um irmão e filhos. Ele podia nos deixar somente na qualidade de servos. Mas por que Ele traz essa mensagem? Porque Ele está dizendo, olha, não é porque você é filho que vai ficar em casa e acordar meio-dia onde é que está o sol. Não sabe nem onde é que estende a roupa no varal, porque o sol está meio-dia. Eu chegava para dar aula na faculdade, a turma com os olhos tudo de remela, inchado. Acordou que hora, jovem? Não, professor, cheguei atrasado aqui. Para ir para as coisas do mundo, chega lá 1 hora antes, compra um ingresso para o show um dia anterior. Chega numa partida de futebol 2 horas antes para pegar fila. Agora para as coisas de Deus, é uma má vontade terrível. Aí os jovens estão perdendo tempo, enganados com as ilusões da rede social. Rede social, uma mentira disfarçada em sucesso, prosperidade financeira e bem-estar completo. Casais mostrando fotos nos melhores lugares e não se falam dentro de casa. Jovens mostrando aparência de tantas coisas, mas uma vida derrotada nas drogas. Pessoas mostrando riquezas, mas se a polícia pegar, meu filho, não tem prisão perpétua no nosso país, mas seria nesse nada. Então, não se iluda com as redes sociais, seja fiel à palavra de Deus. Então, quais são as recompensas de Jesus Cristo para os servos que são fiéis? As dádivas das graças abundantes de Deus sobre cada um de nós. Nós não merecemos coisa alguma por servir e por obedecer a Deus. Mesmo assim, o nosso Senhor nos retribui com bênçãos sem medida. Você crê nisso? Diga obrigado, Jesus. Então, como servos, qual é a lição que a gente aprende?
E como filhos tem uma lição, como amigos temos outras lições, mas como servos, temos que ter o cuidado com as nossas atitudes, irmão. Muitas das vezes, nossas atitudes incorretas com respeito às nossas obrigações. Só faço se for obrigado. Só faço se alguém me ajudar. Só faço se me sinalizar. Só faço se me levar. Só realizo alguma coisa para Deus se não tiver jeito. Só vou trabalhar no reino se descobrirem que eu estou disponível. Não. As nossas atitudes não devem ser essas. Precisamos evitar dois extremos, então. Quais são os dois extremos? Aí tem um texto que a gente pega ele e já percebe logo o que Jesus está falando de fidelidade. Lucas 15, de 25 a 32, vai falar sobre dois irmãos. Um pede uma parte na herança e o outro fica. O outro que fica é aquele resmungão que está esperando o benefício do pai, que acha que está sendo obrigado a trabalhar e que merece alguma coisa do pai, e que só está fazendo porque está esperando essa recompensa. É aquele que não vai, mas é aquele que fica, e ainda fica enciumado com inveja do irmão quando volta, que estava perdido. Então o que a gente aprende dentro desse contexto de fidelidade em servir a Deus? Primeiro, não devemos cumprir como escravos obrigados a realizar alguma coisa. Cumprir o dever como escravos que trabalham somente por obrigação. A gente não é obrigado a nada, irmão. Nós não somos obrigados a nada. Meu amor está acabando. Se multiplicar o pecado, o amor esfria. Então, quando eu vejo alguém dizendo assim, o amor por minha esposa terminou. Pobre pecador. Está assolado no pecado. O amor não acaba. O amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Amém? Não está obrigado. Alguém te obrigou a casar? Não. Então também não me obriga a te separar. Aquilo que Deus ajuntou, não separe. E calma, irmão. Não fique preocupada não. O cara é um narcisista, está te espancando em casa, cai fora e denuncia ele, quem sabe se converte na prisão. Amém? Agora, tem outras situações. Traiu, adulterou, você tem o direito. Mas o perdão encobre uma multidão de pecados. Se não houver perdão, porque os corações estão duros, aí você tem o direito de usar a lei, mas não viver a graça. Tá bom? Para a gente não ser desequilibrado nas coisas. Não trabalharemos a partir de hoje por obrigação. Chego no plantão, aí tem um colega que está ali remoendo, rapaz, arrastando chinelo, resmungando, se queixando. Ela vai embora. Não posso ir embora. Por quê? Quem está te pedindo? Não, você foi embora, foi demitido. Eu falei, então você não veio trabalhar.
Você veio, recebeu o dinheiro, só que não recebe hoje. E nem aqui. O pagamento é no banco, no final. E aí a confusão toda na nossa cidade, sabe por quê, irmão? Porque muitos querem emprego, mas não querem trabalho. Que crente é esse? Que ainda se diz que é político? Quem foi que colocou o homem no jardim do Éden depois de ter trabalhado 5 dias ininterruptos? Quem foi? Deus. E Jesus diz: o Pai trabalha até hoje e eu estou trabalhando para Ele. Deus não é um Deus preguiçoso que fica ostentando sem fazer nada. Deus é um Deus que está trabalhando. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E Ele botou Adão para trabalhar, cultivar. Se Adão fosse baiano, ia botar uma redinha, comprar o cearense, ali no coqueiro. Assim, ó. Aí ele vem com essa mentalidade lá de fora para a igreja. Aí não quer fazer nada e está esperando o benefício. Olha aí por mim, pastor, para poder receber minha casa própria, meu carro próprio, minhas coisas próprias. É tudo. Leva essas orações meio, pastor, viu? Obrigado, Deus abençoe. Vai 4 horas da manhã, pastor, viu? Você é uma benção. Aqui, você não foi resgatado para isso, não. E eu não estou a fim de te enganar, estou a fim de pregar a verdade. Quiser ir comigo para o monte, nós vamos. Se Deus dá um direcionamento para levar as orações, a gente leva. Agora não vou ficar orando pelos outros no monte. Eu subo no monte e fico orando por todo mundo lá. Eu subi o monte para poder ver a paisagem. Como está tudo bonito, você tem aquela paz e aí Deus falar com você. Mas o nosso quarto de oração também pode ser um monte. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é um Deus de vale e Deus de monte. Agora, se Deus disser, vai lá e ore por todos que eu vou te dizer a lista, só sai de lá depois que eu orar por todos da lista. Agora vai ter um dia que eu vou dizer, não, eu vou no monte que eu vou orar por toda a igreja. Deus não mandou falar nada, mas isso é bom, porque eu não sou obrigado a orar por ninguém, mas eu quero ir, porque isso faz parte do ministério pastoral. Oh, glória! Eu posso fazer isso de madrugada também em casa. Amém? Aí tem irmão que chega e diz assim, Pai, abençoa toda aquela igreja ali onde eu congrego, em nome de Jesus. Orei por todos, pastor. Valeu. Oração do atacado. Aleluia. Vou jejuar hoje, pastor. Estou tirando, sabe o que? O pão. Ela está com a barriga desse jeito, estou tirando pão. Isso é dieta. Beleza? Estou jejuando, Jesus, mas não vou tirar o chocolate, não, você sabe que eu gosto. Que jejum? Vamos para frente. Não devemos trabalhar por obrigação. Segundo ponto importante que a gente aprende aqui. Não devemos cumprir o dever esperando retribuição. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Eu faço aquilo outro porque Deus vai fazer assim. E aí a gente fica numa barganha. Trazendo coisas para o altar, vomitando na igreja as nossas necessidades, sobrecarregando os outros com as nossas situações, esperando que Deus tenha que cumprir. Aliás, a gente já não vai nem mais orar, a gente vai determinar. Vou determinar e Deus tem que fazer. Sério? Você abrir a boca, eu te mato. O cara está determinando. As orações de determinação. Sabe como é que os demônios estão trabalhando hoje nas pessoas? Está pensando que é endemoniamento, convulsão, ainda que isso pode acontecer, né? Tem uns que gostam de escândalo. Aí, aquela agonia,
demonia. Mas tudo vai evoluindo. E a evolução tecnológica, o upgrade espiritual é os demônios trabalharem nas mentes das pessoas para elas se acostumarem com as coisas pecaminosas, erradas, absurdas e ficam opressas. Então ela não endemonia, mas ela está tão opressa que ela diz assim: isso aqui é minha mente, isso aqui é minha vida. E ela não consegue se desvincular do que é a mente, do que é a verdade. Então ela começa agora a não entender o alinhamento de Deus para servir e ser liberta. Aí o diabo quer deixar todo mundo na igreja, mas opresso das mentes. Entendeu? Porque aí, se tiver opresso da mente, não pode fazer muita coisa. Como é que a pessoa vai servir opresso da mente? Me fala. Cansaço físico, abatimento, ansiedade, tristeza, ela não. Mas tem um segredo. Não é demônio? E ele sai como? Todo mundo bota a mão na cabeça agora e a gente vai fazer uma oração forte. Para com isso. O demônio não está dentro. O cara é crente. Pode botar a mão na cabeça, pode botar os pés na cabeça. É a batalha espiritual diária. Uma vida de serviço para ser liberto. Servir a quem? A mim? Não. Servir a quem? Jesus. Porque Ele vai recompensar. Então, se tem alguém no nosso meio com a mente opressa agora e é do maligno, cai por terra agora e bate em retirada. Libere essa mente em nome de Jesus. Acabou. Por isso que ele veio falando da fé antes. Agora você crê e segura a verdade. Quando vier qualquer pensamento, qualquer situação que é para te afastar do serviço, você não é de Deus, não, bate em retirada. Já fiz minha função de pastor. Já não está mais te oprimindo. Ainda está, pastor, ainda está me oprimindo. Então vem cá na frente daqui a pouco desligar, porque o negócio que a gente vai tirar ele hoje. Eu tenho vergonha. Tem vergonha de endemoniamento, andando em pecado. Crente em demonia? Não. Estão comigo? O que é que eu posso fazer para servir você? Eu não vou desse. Então, não vamos trabalhar por obrigação. Essa não é a mentalidade de cristão. E não vamos esperar retribuição nenhuma. A gente não está fazendo nada para ganhar nada. Mesmo assim, eu vou lembrar novamente: Deus vai nos dar muito mais daquilo que pedimos, imaginamos e pensamos, porque Ele é assim. O caráter de Deus é assim. Ele faz questão de nos abençoar, não sendo merecedores de nada. Sabe qual deve ser a nossa atitude? Vamos para Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 6. Abra aí comigo. Efésios 6, 6. Depois de Gálatas, Efésios. Algo tremendo vai acontecer nos nossos dias daqui para frente, porque o alinhamento veio hoje. Se prepare para receber dons espirituais e servir no reino cheio e transbordante em plenitude do Espírito Santo. Efésios 6,6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, ou outras traduções, servos do Senhor Jesus,
fazendo de coração a vontade de Deus. Está fazendo de coração grato. Oh, glória! Agora olha que Marcos capítulo número 12, versículo número 30, pontua para poder a gente juntar Efésios 6,6 com Marcos 12,30. Qual é a nossa atitude diante da fidelidade? 12,30 de Marcos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Oh, glória! Sentimentos, sentidos, emoções, psicológico, físico. Ame a Deus por inteiro. O pensamento correto, então, deve sempre ser: servir ao Senhor é um prazer e não apenas um dever. E obedecemos a Deus porque o amamos. Vou repetir para a gente encerrar. Servir ao Senhor é um prazer e não dever. E obedecê-lo é por causa do amor. Esse é o ensinamento de fidelidade dos versículos de 7 a 10. Eu creio que se você veio buscar alguma coisa na igreja hoje, não vai receber. Mas se veio servir no reino, já vai sair com a recompensa. Deus não deve nada para ninguém. E ninguém se achega a Cristo e volta de mãos vazias. Ninguém se achegou a Jesus e não foi curado, liberto e principalmente salvo. A não ser se não quis. Então eu te convido nesse momento para você ficar de pé, para a gente encerrar com o coração grato pelo que Ele tem feito. E a gente não vai olhar para frente aquilo que a gente não tem ainda, mas a gente vai olhar para trás e o quanto Deus já nos deu. Olha o quanto Deus já nos deu, irmãos. Onde estávamos e quem éramos. E a gente está tendo a oportunidade nessa noite de servirmos, de sermos servos melhores. Não fazemos porque somos obrigados, ou aguardando alguma retribuição, mas porque o amor do Senhor nos constrange. E a gente já tem certeza que Ele vai recompensar com inúmeros galardões, inclusive quando estivermos no céu, que a gente nem sabe. Esse é o Deus do cristianismo. E Ele se chama Jesus Cristo.